A Rádio IES apresenta Bela aos Olhos de Deus. Olá, boa tarde, paz do Senhor, queridos ouvintes. Meu nome é Luciana Carvalho e este é o programa Bela aos Olhos de Deus. E hoje nós estamos aqui com a irmã Vera Lúcia, que congregou um tempo conosco aqui no Bacaxiri. A irmã Vera Lúcia congrega hoje na Assembleia da Fernando de Noronha. Ela é casada com o irmão João Batista, pedagoga, mãe de 2 filhos, João Anderson e Vitor, avó da Lorena e Isaac. Isaac, que vai estar completando, dia 8/10, 1 aninho. Então, aqui nós da Rádio IES gostaríamos de parabenizar e que Deus abençoe grandemente a vida do Isaac com muita sabedoria e saúde. A irmã Vera trabalha no Ministério Infantil, na igreja, há mais de 20 anos, no discipulado infantil, círculo de oração infantil, pregação nos aniversários infantis, há 4 anos no projeto social com crianças, adolescentes e jovens. Ela também é professora da EBD. Boa tarde a todos, ouvintes. Me sinto honrada pelo convite da Rádio IES, estar aqui nessa tarde, para falarmos um pouquinho do amor de Deus sobre a minha vida e o que o Senhor tem preparado para quem o busca e o serve com alegria. E agradeço a Deus, primeiramente, estar aqui para compartilhar com os ouvintes um pouquinho da minha história. E quem sabe você pode até se identificar com a minha história ou talvez sentir da parte do Senhor também o seu chamado para o ministério infantil. Irmã Vera, nós estamos aqui no mês de outubro, né? Então eu senti no meu coração de estar convidando a senhora que sempre foi assim, de grande valia, sempre tive muita admiração pela senhora, pela a maneira como a senhora trabalhava com as crianças, uma pessoa super criativa. Hoje mesmo, quando a senhora chegou ali na igreja, a gente dá para ver o amor e o carinho que as crianças têm pela senhora, né? Mas antes, eu gostaria de saber um pouquinho da história da irmã Vera. Né? Se a senhora veio de um lar cristão, se não veio, como que foi, né? Eu gostaria primeiro de estar conhecendo a trajetória da irmã Vera, para depois a gente estar adentrando no assunto, né, do Ministério Infantil, que eu acho um ministério tão bonito. Bem, a vida de irmã Vera foi uma vida de superação. Eu não nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe não eram cristãos, mas mesmo assim nos deram muito amor. Eu sou a terceira, em meio de 5 irmãos homens que eu tenho, só teve eu de mulher. Então, fui criada com muito amor e carinho pela minha mãe, pelo meu pai. E, graças a Deus, a minha infância foi uma infância muito produtiva, foi uma infância muito alegre e foi uma infância muito feliz para aquela época. Mas, como todo mundo sabe, a gente cresce, fica criança, adolescente, jovem. Então, chegou o dia de irmã Vera casar. Mesmo não tendo vindo de um lar cristão, mas eu comecei a namorar com um jovem que sua mãe era cristã evangélica das Assembleias de Deus ali em Pernambuco. E começamos o namoro, eu com o nosso irmão João Batista, que é o meu esposo. E eu louvo a Deus porque a minha sogra, ela sempre orou pela minha vida e pela vida do filho dela. Ela nunca desistiu de orar por nós dois. Mesmo muito jovem, o filho dela é muito jovem, mas ela sempre no círculo de oração, ela pedia oração em prol do seu filho e em prol da minha vida. Então, casamos, né? Fiquei grávida, mas infelizmente o meu primeiro bebê, eu tive que fazer um aborto cirúrgico, e foi aí então que eu me aproximei de Jesus. Foi nesse período muito difícil que eu tive que enfrentar com a perca do nosso primeiro filho. Foi ali que eu disse o meu sim para Jesus. E minha vida começou a mudar totalmente. Mesmo eu dando sim para Jesus, o meu esposo ainda não tinha dado sim para Jesus. Mas em vez de ser minha sogra orando, agora estava eu também orando por ele. Até que um dia o Senhor fez um milagre e também salvou meu esposo. E aí foi onde começou toda a nossa trajetória ali em Pernambuco, porque nós estamos aqui em Curitiba só fazem 3 anos. E ali em Pernambuco eu desenvolvi, né, meus primeiros passos de salvação com Jesus. Então, é fundamental você que está orando pelo seu filho, pela sua nora, pela sua criança, pela sua cunhada, pelo seu cunhado, pelo seu neto, pela sua neta. Não desista de orar, não canse,
porque a minha sogra viu o milagre acontecer. Depois de muita oração, ela viu o que ela mais desejava, que foi a salvação da minha vida e do seu filho. E hoje eu glorifico a Deus e agradeço a Deus, porque ela nunca desistiu de orar por mim. Nunca desistiu de falar do amor de Deus para mim. Sabe como? Através do louvor. Lembro-me bem que eu casei, fui morar próximo à casa dela, e sempre que ela ia lavar roupa, ela louvava o Senhor. E eu achava aqueles hinos tão lindo, ela louvando o Senhor. E quando ela terminava de louvar num tanque lavando roupa, eu pedia para ela louvar outro hino. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar no meu coração, na minha mente, na minha vida. E começou a transformar. E de lá para cá, Deus vem transformando cada vez mais o meu viver, né? Escrevendo uma nova história para mim, para meu esposo, para toda a minha família. Comecei a trabalhar na obra do Senhor ali nas Assembleias de Deus em Pernambuco, né? E eu louvo a Deus, tive muitas oportunidades, fazendo muitos cursos, estudando bastante, fui para a faculdade. Tudo isso depois que eu aceitei a Jesus. Jesus me abriu as portas do conhecimento e mais ainda, dentro do ministério infantil. Está no meu DNA, criança está no meu DNA. Sou muito feliz quando eu estou no meio delas e quando eu posso falar de Jesus para ela, dentro de um conhecimento que ela possa entender. E melhor ainda, é vivenciar isso com os pequeninos da casa do Senhor. É produtivo, é muito bom ver nossas crianças crescendo em graça, estatura e conhecimento. Você que trabalha com criança, você que está no ministério infantil, não se sinta pequeno, não desista. Meu Deus. É Jesus falando para você do outro lado, ouvinte da palavra de Deus, minha irmã, meu irmão, meu jovem, minha jovem. Se você tem essa chamada, não desista. Se qualifique, estude, leia livro, participe dos cursos que tem online, faça parte, esteja na escola dominical, que é um fator muito importante, estar na escola dominical, porque você vai aprender a como lidar com as crianças, e você vai se envolver cada vez mais com a palavra. Leia a Bíblia, ore, porque é fundamental você orar para o ministério infantil, porque você orando, o Espírito Santo de Deus vai lhe qualificando, vai lhe dando sabedoria, vai lhe dando estratégia e vai lhe capacitando cada vez mais. Porque nossas crianças, elas precisam a cada dia inculcar na sua mente que elas são de Jesus, que elas pertencem a Jesus, que Jesus as ama. Darabachuio de Camarraio. Meu Deus, é forte. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje na Rádio Oeste, falando da grandeza do Senhor. Essa rádio que tem entrado dentro do seu lar, uma rádio que tem compromisso com a palavra de Deus, compromisso com as vidas, desde os kids aos adultos. E eu me alegro pela vida do diretor dessa rádio, nosso irmão Danilo, juntamente com toda a equipe. E estou muito feliz agora no mês de outubro estar aqui falando desse ministério. Não poderia ter momento melhor para mim falar que Jesus é grande, que Jesus pode, que Jesus salva. Não encare a criança como ser que não precisa de Jesus. Não chame do culto das crianças cultinho. Não chame cultinho. Chame culto. Culto evangelístico. Ensine eles a orar, ensine eles a adorar. Ensine eles a confiar em Jesus, para que a família dele, para que eles sejam felizes, porque o nosso Deus quer nossas crianças felizes. Então, não despreze esse ministério infantil. Não se sinta pequeno porque está com as crianças. Não, é privilégio dos tais, é o reino dos céus. Se você e eu não se converter como uma criança, nós não vamos entrar no reino. Coração puro, sincero, que sabe amar, que sabe perdoar. Então, se sinta feliz, agraciado, se o Senhor te colocou nesse ministério. Não se preocupe, que Ele também vai lhe dar as ferramentas.
Se você ficar na porta, se você orar, se você confiar, você vai estar fazendo tudo conforme o Espírito Santo for lhe conduzindo. Porque eu lembro que meu filho Vitor e meu filho João Anderson aceitou Jesus ainda muito pequenos em idade. Um tinha 7 anos e o outro tinha 6 anos de idade. E de muitos cursos que nós também fizemos, nós descobrimos que os missionários de hoje aceitaram Jesus entre 3 anos de idade a 13 anos. Então, não acho que uma criança de 3 anos, de 4 anos, não entende a palavra, porque ele entende sim. Porque a sabedoria vem do alto, vem do Senhor, vem do Espírito Santo. E eles conhecem e sentem sim o verdadeiro amor. Eles sentem o verdadeiro amor. Eles conhecem o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor que vem de Cristo é inconfundível. Já desde o ventre. Lembra dos 2 meninos que se estremeceram no ventre? Maria e Isabel. Dá-me honra, suia. Então não diga que a criança não entende, porque ela entende sim. As 2 crianças se mexeram no ventre da mãe. E hoje não é diferente. O mundo corrompido, cheio de guerra, de violência, cheio de pedofilia, cheio de tanta coisa negativa para nossas crianças, né? Os eventos que muitas vezes são criados dentro da unidade escolar, que não tem compromisso nenhum com a vida da criança, com a moral da criança, com o bom costume, não tem vínculo nenhum e querem inculcar na cabeça de nossas crianças, muitas vezes, que estão lá à mercê, muitas vezes de professores que estão na unidade escolar, mas que não amam o que estão fazendo, que não se importam o que estão fazendo, que não dão atenção ao que estão fazendo. E as nossas crianças precisam, sim, aprender dentro da casa do Pai, aprender dentro da igreja, que eles são importantes, que a família deles são importantes, que há um Deus que cuida deles, que ele pode confiar no Papai do céu, que ele pode confiar na família dele, que ele pode confiar no pastor dele, na igreja dele. Podemos sim ensinar isso às nossas crianças. E eu louvo a Deus por ter sido convidada por ele para estar nesse reino, no Ministério Infantil. Trabalhamos muitos anos ali em Pernambuco, com um círculo de oração infantil. Recebi muitas vitórias de joelho e as crianças orando por mim. E uma delas foi a salvação do meu esposo. Quando eu dobrava os joelhos, que eles oravam por mim. E eu acreditava, eu tinha fé. Porque a oração de uma criança, ela é pura, ela é sincera. E o Senhor recebe. E outras vitórias eu obtive dentro do Ministério Infantil. Também realizando aniversário, pregando a palavra de Deus dentro dos aniversários infantis, trabalhando também na EBD, ali no Pernambuco também. E eu só tenho que agradecer a Deus por esta lindas oportunidade que o Senhor me deu, de estar nesse reino, de ter me colocado dentro de uma faculdade, de ter me qualificado para esta obra. Eu me sinto agraciada pelo céu. O Senhor não poderia colocar outra coisa mais linda, mais sublime, mais poderosa do que os baixinhos na minha vida. Darabachuio de Camargo. Deus é grande, Deus é fiel. Ele cuida de você, professora da EBD, você dirigente do círculo de oração, você coordenadora das crianças, o Senhor está com vocês. É uma obra difícil, Não vou dizer que trabalhar com criança é fácil, não, mas tem recompensa dos céus, tem recompensa, porque o Senhor, Ele tem recompensa para aqueles e aquelas que trabalham com amor e com dedicação. Então, que nessa tarde, você que me ouve, você que está ligadinho na Rádio UES, você que tem recebido da parte de Deus, através dessa rádio tem falado da grandeza do Senhor. E nesse mês de outubro, mês da criança, mês da sua criança, mês do seu neto, mês do seu sobrinho, então diga para eles que Jesus os ama,
que Jesus está na vida deles. Abrace, dê carinho, dê atenção, pegue a Bíblia e mostre para ele as verdades bíblicas. Jesus falando para as crianças, porque eles não vão esquecer. E quando eles forem adultos, eles vão permanecer no caminho da luz e vão passar para novas gerações o que nós estamos passando para eles hoje. Oh, glória! E glorifique o Senhor. Porque o Senhor, quando chama, Ele capacita. O Senhor, quando abre a porta, Ele diz lá, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, Ele diz que colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque nós temos pouca força, mas não podemos negar o nome de Jesus, que ninguém pode fechar. E eu creio nessa palavra, que essa porta está aberta. O Senhor também fala para Jeremias no capítulo 1, o que ele estava vendo, no versículo 11, o que tu vês, Jeremias? E ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, tu viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é que você está pedindo? O que é que você está precisando? A salvação do teu esposo? A salvação de um filho seu? A salvação da esposa? A salvação de uma pessoa que você ama dentro da sua família, no seu bairro, no seu vizinhança? Você não está pedindo, você está confiando, você está orando? Não desista. Está trabalhando para o Senhor? Então você está fazendo o que é certo. Não desista, porque você vai ver o milagre acontecer com você, com a mão no arado. Não é você parado num canto reclamando, não. Nem se lamentando, não. Se Jesus te chamou, te levanta, corre, vai fazer, vai trabalhar, dá a tua vida. Porque através do teu trabalho, através da tua obra, assim como Ele fez comigo. Porque quando eu aceitei Jesus, eu não tinha nem terminado o 2º grau. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha o quê? 23 anos. Eu já tinha 7 anos de casada. Eu estou com 41 anos de vida conjugal. 2 netos, promessa de Deus. 2 noras que não podiam ter filho. A Rebeca não podia gerar. Mas a gente fazendo a obra, o Senhor abriu a madre, ela gerou o filho. Porque o Senhor faz. Todo aquele que faz a sua obra com amor, com dedicação, perseverando, o Senhor vai trazendo as bênçãos à existência. Ele faz existir aquilo que não existe. Ele cria aquilo que não existe para te dar vitória por conta da sua dedicação e do seu amor. E assim o Senhor tem feito dentro da minha família. Tudo começou quando eu peguei a obra infantil para realizar na casa do Senhor. Um marido alcoólatra, que eu tinha que sair escondido de casa para fazer a obra. Levar minhas 2 crianças pequenas comigo, que um tinha 7, outro tinha 6 anos, mas que aceitaram Jesus. Que muitas vezes eu desliguei o fogo para levar eles para a escola dominical. Muitas vezes desliguei o fogo para levar eles para o círculo de oração infantil. Da lava cheio da camarraio. Muitas vezes no caminho, chorando, conversando com o Senhor. Mas eu nunca deixei de adorar o Senhor e nem de levar minhas crianças à presença do Senhor. Leve suas crianças à presença do Senhor. Leve o parque. Leve para a praia. Leve para se divertir em família. Leve para o aniversáriozinho de um amigo, de um parente. Mas o melhor encontro, o melhor passeio que tu pode dar ao teu filho é levar ele à presença do Senhor. É levar ele à casa do Senhor sobre essa terra. Para que ele aprenda o caminho da luz a cada dia. Porque isso eu fiz com meus filhos. E hoje eu tenho o João Anderson, que está na igreja, um servo do Senhor, diácono da igreja do Senhor, o pai da Lorena, minha neta. A promessa de Deus em Pernambuco se cumpriu aqui no Paraná, porque foi lá em Pernambuco que o Senhor falou, disse que eu ia andar por muitas terras. Eu não sabia como, porque eu não tinha uma passagem muitas vezes para pegar um coletivo. E agora eu já dei de avião 3 vezes. Você pensa que eu sou rica? Não sou. Mas o Senhor cria. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor envia, o Senhor usa. O Senhor pega a mão daqueles que têm condição, chega até você e ajuda. Porque o Senhor faz. Ele fez isso comigo muitas vezes.
Muitas vezes eu fui para o círculo de oração infantil, perguntando ao Senhor o que eu queria servir para as crianças, como eu ia fazer o aniversário delas, como é que eu ia fazer os desenhos, que eu não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha condição. E, de repente, chegava uma multidão. E, irmã Vera, coloca aí nas crianças. Irmã Vera, o doce das crianças, a figura das crianças. E ali a gente glorificava o Senhor. E eu falava para as crianças, e botava eles de joelho para orar para quem ajudava no ministério infantil. E eu só tenho que agradecer a Deus. Depois o Senhor me enviou para um projeto social, onde nós trabalhávamos como coordenadora, as crianças de 3 anos de idade até 18 anos de idade. E eu vi coisas horrendas que ouvinte que nos ouve nessa tarde. Eu presenciei cenas terríveis. Eu vi coisas horrendas. Chegava à minha sala para conversar comigo, as visitas que eu fazia, os lares destruídos, crianças nas drogas, crianças se prostituindo, crianças no meio de rua. Eu presenciei coisas horrendas, mas eu nunca cansei de orar nem de confiar no meu Senhor. E muitas dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, Jesus converteram, não só eles, e converteram seus pais também, onde eu estava, juntamente com a equipe de trabalho, naquele projeto social, que se chama Projeto Samuel, que quem lida com ela é a Igreja de Pernambuco, Assembleia de Deus de Pernambuco, ali em Tabatinga, no Recife. Trabalhamos ali há 4 anos. Foi experiências incríveis para que eu pudesse realmente entender a gravidade, a chamada para missões. E agora já é a última hora. E as crianças precisam também ouvir. Elas precisam de socorro, elas estão gritando por socorro. Não só as crianças dentro da nossa igreja, não. Saia das 4 paredes. Vá para o parque, leve as crianças, vá evangelizar com elas. Leve elas para entregar um folhetinho a outra criança, para falar de Jesus a outra criança. Porque eu fiz tudo isso. E faria tudo de novo, e faço tudo de novo, com o maior prazer, com o maior amor. Estar com esses baixinhos é glorioso. Me traz alegria, me traz esperança, me traz vida e me traz a pensar que há um Deus nos céus que cuida de nós, que dias melhores virão sobre a vida das nossas crianças da igreja e aquelas que estão fora da igreja. Porque tem criança, eu estou falando nessa tarde com você, ouvinte da Rádio S. Mas nesse exato momento, há milhões de crianças gritando por socorro, sendo abandonadas, sendo machucadas, sendo violentadas. E eu não estou falando de violência só física, não. Violência emocional, que é a pior violência que pode ser feita a uma criança. Frustrações emocionais que crianças têm vivido. Criança com a autoestima baixa, porque sofre opressão dentro de casa, muitas vezes, pela própria família, pelo irmão mais velho, pela escola, por causa do físico dele, por causa do tamanho dele, por causa da cor dele. E ele precisa saber que o tamanho dele, que a cor dele, não impede de Jesus o amar, cuidar dele e proteger. Ele precisa saber disso. Nós precisamos correr agora e fazer missões enquanto é dia, porque a noite está chegando, que nenhuma pedagoga vai poder mais trabalhar. E se você é pedagoga, está na escola secular, numa classe com 30, 40, 20 meninos, e em nenhum momento teu, tu fala de Jesus, tu sendo salva, tu sendo salvo para as crianças. Pensa nessa tarde, isso que eu estou te falando. Pensa nisso. Porque às vezes a gente tem tanto medo do homem e não está preocupado com a vida das crianças. Não traz um desenho que mostra o céu para eles pintar. Ensina tudo, ciência, português, matemática, tudo ensina, menos a palavra de Deus. Então, vocês deixam aqui, nessa tarde, essa reflexão, o mês da criança, mês de proteção, mês de amor, mês de cuidado, não só em outubro, não só no dia 12, mas todos os dias, desde o ventre da mãe.
ele já precisa saber que é amado. Você que está grávida, converse com seu filho no ventre, diga para ele que você o ama, que é o desejado, que está sendo esperado. E você vai ver a diferença de quando ele nascer. E se você é mãe, Deus abriu tua madre, te deu o dom de conceder, glorifica ao Senhor, louva ao Senhor, agradece ao Senhor e não canse de trazer teu filho para os cultos, não. Porque tu trabalha semana todinha, ou então é muito cansativo, mas Jesus deixou essa tarefa para o papai e para a mamãe, ensinar, trazer, estar perto, chegar. E eu só tenho que agradecer nessa tarde a Rádio UIES, o diretor da rádio, toda a equipe, a nossa irmã que nos convidou para estar nessa tarde trazendo essa palavra de reflexão. Sei que o tempo é pequeno, não dá para a gente falar muita coisa, não. Mas quem sabe em outra oportunidade, em outro momento, podemos vir e relatar mais um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida através do Ministério Infantil. Então espere e confie, porque Ele também vai fazer você, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Não importa o problema que esteja acontecendo, ou que houve, ou que vai acontecer, não importa. Mas aceite o chamado e continue na obra. Que Deus continue abençoando esta rádio poderosamente. Linda a tua reflexão, a tua mensagem, irmã Vera. Fala assim, deixa Deus te usar. Que eu falo assim, que o Espírito Santo, às vezes, quer usar, né, para as pessoas ouvir tudo que é necessário. E o Ministério Infantil, eu falo assim, que é um ministério infantil que as pessoas tinham que valorizar muito dentro da igreja. Né? Então, tudo que a senhora sentir, que o Espírito Santo colocar no teu coração, deixa ele falar. Mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui para a senhora. Né? Quando a senhora se converteu, quando a senhora começou a trabalhar assim com o Ministério Infantil, como que surgiu essa vontade? A senhora foi convidada, a senhora sentiu tua vontade no teu coração? Como que foi ali o início da senhora no Ministério Infantil? Meu início no Ministério Infantil foi através de uma irmã, de onde eu morava, em Pernambuco. O nome dela estou bem esquecida agora o nome dela, mas já eu lembro o nome dela. Ela já dirigia culto infantil de aniversário de criança, Jassonita, lembrei agora. E ela um dia me convidou para acompanhá-la. E ela sempre levava as figuras para dar aula às crianças, naquela festividade. Eu acompanhei ela naquele dia. E foi naquele momento, naquele dia, que eu falei para o meu coração, estou no lugar certo. E dali por diante eu senti de Deus que o meu chamado no início era aquele. Era levar a palavra do Senhor aos pequeninos. Até porque, como eu tinha 2 crianças pequenas, como eu já falei que eu não vim de um lar evangélico, eu não casei, não construí um lar evangélico, eu construí um lar no início que teve muitas dificuldades, onde meus filhos ainda pequenos sofreram bastante com isso, né? Tanto da minha parte quanto da parte do meu esposo. E eu sentia a necessidade de passar outros conceitos para meus filhos, né? Um conceito que não fosse trazer para a vida deles alegria e esperança. E foi a partir desse momento que eu me identifiquei com o Ministério Infantil. Mas eu não falei nada para ninguém, não contei nada isso para a irmã que me convidou, até porque ela me convidou para acompanhar. Eu fiquei quieta. Mas naquele dia, naquele trabalho, o Espírito Santo de Deus falou comigo. E quem disse a você que Deus não fala em aniversário das crianças? Deus fala. Nós vivemos um Deus que fala, que anda, que cura, um Deus que alegra, um Deus que manda a resposta. Então nós servimos a um Deus que dentro das festividades infantis, Ele fala tremendamente. E naquele dia, pela história contada por ela e pela minha participação ali naquele momento, eu descobri diante de Deus que era a minha chamada. E passou alguns meses e ela me convidou para ir ao Templo Central, como é chamado em Pernambuco. Para mim, ao Templo Central, e me apresentar à irmã coordenadora do departamento que era infanto, juvenil, e assim eu comecei.
Depois de ter feito discipulado, depois de ter entrado no ciclo de oração de adultos, porque foi a primeira coisa que o Senhor mandou fazer, orar. Olha que eu nem sabia orar. E continuo não sabendo, porque cada dia a gente aprende. Mas o Senhor me convidava primeiramente para entrar dentro do ciclo de oração de adulto, pois o meu lar não era um lar salvo, meu esposo não era salvo, e meus filhos sofriam muitas guerras e conflitos entre eu e meu esposo. Foi quando o Senhor me convidou para mim entrar no ciclo de oração de adulto. E depois de eu entrar no ciclo de oração de adulto, aí desci as águas. E eu lembro perfeitamente que na minha trajetória, né, todos nós temos uma história, né, a gente para chegar onde Deus quer, porque Deus traça o caminho, e para te conduzir onde Ele quer, tem todo um percurso que você tem que atravessar, que esse percurso vai te servir de aprendizado, para você poder compartilhar e dividir. E foi isso aí que aconteceu comigo. Tempos depois, eu fui levada ao Tempo Central, fui apresentada, fiz um teste escrito e um teste oral, né, dentro do meu conhecimento bíblico, e assim eu fui aprovada para entrar na equipe e comecei já a dirigir também aniversário. E comecei primeiramente com as minhas crianças, porque, como eu falei no início, eu levava meus filhos para a escola dominical, eu levava meus filhos para o ciclo de oração infantil, que tem em Pernambuco até hoje, e não é ciclo de oração infantil para brincar com as crianças, não. É ciclo de oração infantil igual do adulto. Tem o período da oração, tem o período do louvor, tem o período da pregação da palavra, tem o período dos testemunhos, tem o período do pedido de oração, agora tudo dentro do nível infantil, de acordo com que a criança possa compreender e entender, usando os visuais, usando uma linguagem mais fácil para eles entender, usando muito o concreto, porque uma coisa abstrata a criança não consegue entender, principalmente os pequenininhos, que é os de 4, 5 anos. E eu comecei com meus filhos, dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eles eram minhas crianças do Ministério Infantil. Comprava revista, ensinava para eles, né, fazia cursos infantis, trazia para eles fazerem, e assim foi. E eu louvo a Deus, porque Deus sempre usa pessoas para fazer com que você faça a obra dele. E eu acredito que muitos que estão me ouvindo podem até se identificar com isso, que alguém chamou, alguém convidou. E muitas vezes alguém convida você para o Ministério Infantil, eu vou orar, eu vou pensar, como assim? Porque o ID não é para orar, o ID é para ir e ensinar, fazer discípulos. Quantos discípulos você está fazendo para o Senhor no reino infantil? Ou jovem, ou os adolescentes. Como é que você está fazendo? Não. Quando o Senhor nos chamou, nos salvou, nos batizou, nos lavou, nos limpou com o seu sangue, Ele já deixou a ordem. Ide e fazeis discípulos. Você vai orar sim, quando você estiver fazendo a obra. Se preocupe não, que você vai precisar orar. Agora, antes, não, porque nós sentimos essa chamada, essa chama. Eu estou falando com você, meu ouvinte da Rádio Wes, nessa tarde, mas eu estou falando com você aqui, olha, está um fogaréu junto de mim, o Espírito Santo de Deus está aqui, nessa bancada, nessa entrevista, eu estou sentindo a glória do Pai aqui presente, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando com você que está aí na sua casa, dizendo para você, minha filha e meu filho, faça a obra. Não se recuse. Não faça de qualquer jeito. Não entregue. Mas faça com amor. Faça com o que você tem. Não se preocupe, não. De ter muita coisa, não. Mas faça com amor. Porque, com certeza, o ensinamento da palavra de Deus ficará gravado no coração da criança. E quando ele crescer, ele não vai esquecer de você. Lembro-me bem que até hoje, as minhas crianças, lá de trás, que há mais de 20 anos que eu trabalho no Ministério Infantil, e muitos dos meus alunos lá
atrás. Ele me segue nas redes sociais. E sabe como é que eles me chamam? Tia Vera. Até hoje, homens casados, pai de filhos, mas quando entra nas redes sociais, diz: tia, como é que você está? E muitos deles hoje eu vejo auxiliar da igreja, eu vejo diácono da igreja, eu vejo presbítero da igreja, meninos que passaram na minha mão, aqueles meninos mais peralta, aí é que eu gosto. Aí é que eu gosto de pegar esses peralta assim, ver a cara da Bíblia, manda ele estudar, chamar a mãe, manda ele trazer um versículo, dar o microfone a ele. Ah, meu Deus, eu estou falando você, ouvinte, parece que eu estou vendo eu nessa situação. E hoje eu vejo aqueles meninos que eram mais peralta, na escola dominical, muitas vezes no círculo de oração. E hoje eu vejo eles sendo obreiros na casa do Senhor, pai de família. Não tem vitória maior para um professor ver com seus olhos a obra do Senhor realizada naquela vida. E eu só tenho que agradecer a Deus por ter usado a irmã Gessondita como um canal, né, para me conduzir. Mas é como eu estou dizendo, teve todo um aparato primeiro, né, teve toda uma busca, uma renúncia da minha parte, porque quando o Senhor me chamou, eu me desarmei. Eu não pensei em nada. E não pense que o Senhor não está no trabalho das crianças, não. Então, não faça de qualquer jeito, não, viu? Sinta o Espírito Santo, viu, de Deus ali. Porque todas as minhas vitórias foram dentro do ministério infantil. Outra coisa muito importante que eu quero falar aqui, nesse momento, você que trabalha com criança. Bote suas crianças de joelho para Jesus batizar com o Espírito Santo. Quem foi que disse a você que Jesus não batiza criança? Que criança não precisa ser batizada? Precisa sim. Tem criança que tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Isso aconteceu dentro da minha casa, com meu filho Vitor, que foi batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. E olha que terminou o culto, ele falando em mistério, ele veio para casa falando em mistério e viu as crianças todinhas atrás dele. Tia Vera, corra, corra, corra. Aquela multidão de crianças, tudo chorando e meu filho falando em mistério. Então, amados ouvintes, você que trabalha com esse reino, o ministério infantil, não pense que ele é feito de qualquer jeito, não. Porque criança precisa ser batizada. Jesus batiza as crianças com o Espírito Santo. Jesus usa as crianças. O meu filho, João Anderson, que é o diácono da igreja hoje, Deus usou ele para mim com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E olha, ele teve toda a infância. Pinaram pipa, jogaram bola, correram no campo, tomaram banho de chuva e melhor, comigo. Eu que fazia as pipas e o meu marido, a gente ia empinar pipa, a gente ia jogar bola com eles. Eles tiveram tudo que podia ter na infância. Não privei nada. Agora, na hora do culto, na hora da IBD, tinha que ir sim. E hoje eu glorifico ao Senhor por o Senhor me dar essa sabedoria de eu desligar a televisão, de eu enrolar a pipa, guardar, quando chegar, brinca. E assim eu criei meus filhos. E eu lembro que o João Anderson, que hoje é o pai da Lorena, eu lembro que ele, com 8 anos de idade, ele chegou do ciclo de oração infantil e ele falou assim para mim: Mainha, eu vou te falar algo. Eu digo: como foi lá o ciclo de oração infantil? Ele disse: foi bom. E hoje a tia falou que Jesus ia salvar os pais das crianças que não são salvas. E o pai dele não era salvo. E eu me alegrei com que ele chegou falando. E eu perguntei para ele: e você tem fé? Você acredita? Ele disse: sim, manhã. Por quê? Jesus me mostrou em um sonho, eu, a senhora, Vitor e Painho, a gente tudinho servindo ao Senhor.
E hoje está todos nós, eu e minha casa, servindo ao Senhor. Porque os meus filhos, com 7 e 8 anos, já oravam pelo pai deles. E Jesus libertou, Jesus salvou. E hoje é meu companheiro de estrada, de obra, de louvor, de adoração ao Senhor, de oração. É o homem que mais me ajuda. É o homem que eu amo, escolhido de Deus para mim. Que no início não foi assim. Mas eu louvo a Deus. Porque eu não estava orando sozinha. Estava eu orando, a minha sogra orando. E meus 2 filhos, um de 7 e um de 6 anos. E assim aconteceu. Em um dia de culto jovem, nós fomos à igreja e naquela noite, foi a noite mais maravilhosa que eu pude viver. Naquela noite, quando o Senhor usava aquele jovem, lendo o versículo bíblico que tem no livro de Jó, que fala assim: hoje darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. E eu tomei posse dessa palavra. E naquela noite, um milagre de salvação entrou dentro da minha casa. No meio daquela mocidade, no meio daquela juventude. Porque o Senhor ama as suas crianças, ama os adolescentes, ama os jovens. O Senhor compreende, o Senhor ajuda. O Senhor recebe o trabalho deles. E naquela noite, eu entrei de uma forma dentro da congregação. Entrei com minha casa servindo ao Senhor pela metade. E ao saí dizendo que eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu tenho muito que agradecer ao Senhor por estar no ministério infantil. Que lindo, irmã Vera, ver a senhora falar assim. Me emocionou aqui. Vou ter que segurar de novo para não chorar junto, né? Porque eu falo assim que é o coração quebrantado também, né? E é tão lindo a gente ver o que Jesus faz, o que Jesus transforma, principalmente na vida dos filhos. E eu ia deixar essa pergunta até para depois, mas eu acho que vai casar bem com o que eu vou perguntar para a senhora aqui agora, nesse momento. Eu estava num curso esses dias atrás, inclusive com a sua nora, a Érica, né? E eu li uma frase que me marcou muito, assim, sabe? Eu falo assim, que veio como flecha no meu coração. Desculpa, ouvintes, aqui hoje está emocionante. Hoje está forte aqui. Que fala assim, o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Né? E a gente vê assim que quem chegou primeiro no coração dos teus filhos, a gente viu quem chegou. E eu estava lembrando, enquanto a senhora falava, que eu não era cristã, né? Até uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos. Só que eu morei numa casa, era uma casa de aluguel pequenininha, e eu morava nos fundos, e os donos da casa eles eram cristãos. E, de vez em quando, ela vinha toda feliz, a dona da casa, ela adotou o João como neto, e ela vinha e falava assim, Lu, eu posso levar o Joãozinho para a EBD? E era na Fernando de Noronha, agora acabei de lembrar, era na Fernando de Noronha, gente, olha que bênção, né? Eles congregavam ali. E eu nunca me impus, assim, de falar que não, eu achava interessante ela falar. Eu sempre tive um coração que buscava a Deus, infelizmente eu buscava nos lugares errados. E ali foi plantada a sementinha no coração do meu filho. E quando eu aceitei Jesus, ele também veio para Jesus com muita alegria. Então eu falo assim que realmente o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Então o que eu quero dizer assim para a senhora, perguntar assim para a senhora, é em relação ao EBD, né? Que a gente vê que vocês se dedicam tanto, estudam tanto, passam a semana inteira buscando, pensando. Eu vi ali, né, pude acompanhar enquanto a senhora esteve aqui, que a senhora trazia um monte de coisa, e fazia, apresentava, a gente via as crianças felizes, mas as salas poderiam estar mais cheias, né? As salas poderiam estar mais cheias, mas não é por má vontade de vocês. Né, que eu acho que os pais deveriam estar trazendo mais essas crianças. Então, eu queria que a senhora desse um conselho assim, para os pais, hoje, né, para mostrar para ele de quem que é, para quem eles estão deixando o coração dos filhos deles. Né? E outra coisa assim, que eu percebo muito, eu falo assim, que talvez eu arrume até encrenca com alguns na igreja, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu quis não fazer essa pergunta, mas ele vem batendo, então a gente tem que ser obediente. Né? Infelizmente, eu vejo muitas crianças dentro do culto com celulares na mão. Né? Por mais que às vezes seja um culto adulto, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas é que é chato, vamos deixar para eles. Né? Mas como que a senhora vê
né, essas duas situações, né, que a sala das EBDs hoje poderia estar mais cheia, e a relação de crianças dentro de um culto com o celular na mão, vendo outras coisas que, infelizmente, nem é de Deus às vezes. Olha a saia justa que eu estou colocando, irmã Vera. Bem, eu vou citar 2 exemplos bem práticos, porque os exemplos falam muito mais do que 1000 palavras. Então, nada melhor do que nós usarmos a nossa própria casa para dar o exemplo. Nós sabemos que a criança, ela precisa do adulto para o conduzir, porque ela sozinha não pode vir. Não tem nem idade nem maturidade para andar sozinho. Então, a gente requer. Sabemos que estamos vivendo numa época muito corrida. Os pais precisam trabalhar mais, tem trabalho a semana todinha, muitas vezes os cultos para o adulto, né? Os pais, às vezes, têm responsabilidade tanto na igreja quanto fora da igreja. A criança também passa a semana todinha estudando na escola secular, né? De segunda até sexta. E, assim, todo um contexto contribui, né? Para que isso não venha a acontecer das nossas crianças estar envolvida na EBD ou no trabalho infantil dentro da igreja. Mas o que precisamos saber como pais, está escrito na palavra de Deus, que essa responsabilidade Deus deixou sobre nós. Então, muitas vezes, eu não vim de um lar cristão, né? Meu marido não era cristão quando nós nos casamos, e quando eu aceitei Jesus, eu me esforcei bastante, porque eu não queria o mesmo destino para meus filhos, que eles viessem a tomar do pai. Então, eu tinha urgência em inculcar na cabeça deles. Por quê? Porque filho de crente não é crente. Os pais precisam ter essa noção. Não é porque ele é pastor, porque ele é presbítero, porque ele é diácono, né? Porque uma mãe é dirigente de ciclo de oração, um obreiro na casa do Senhor, teve um filho, engravidou nesse período, quer dizer que o filho dele é crente, porque não é assim. O filho dele precisa entender o plano de salvação e precisa com a boca dele confessar que Jesus é o Salvador. Bem, na verdade, seria bem melhor que os cristãos e salvos já tivesse isso em casa no cultinho da família que eles têm. Não tem um culto doméstico, né? Que acontece dentro de casa, que está cada vez mais esquecido. Então, esse culto doméstico seria muito bom se fosse cultos, muitas vezes evangelísticos, e os próprios pais fizessem a pergunta aos filhos, sem precisar que essa pergunta seja feita na igreja. E que eles realmente tenham certeza, porque eu fiz isso com meus filhos. Eu fiz o convite aos meus filhos, para que eles tivessem certeza da salvação deles, e eu comecei a ensinar o que é ser salvo. Então, as crianças precisam disso aí, né? Que os pais, mesmo cansados, né? Mesmo esgotados durante tantas coisas, mas o trabalho infantil, ele tem uma característica, ele tem uma linha de compreensão para a criança que o trabalho adulto não tem essa linha. Então, é importante que a criança esteja no trabalho destinado para ele. Isso é de extrema importância que ele esteja, porque realmente um trabalho do adulto é diferente. E não é eu dando um celular à criança, não é eu dando um carro, não é eu dando um brinquedo, que isso vai ajudar o meu filho a entender que ele está na igreja, que está falando de Jesus. Isso não vai contribuir também. Então, eu sempre falei para meus filhos, eu ensinei a meus filhos que a igreja, isso é um ponto de vista meu. Devido a gente sofrer tanto, passar por tanta coisa, eu mostrei para meus filhos que a igreja, quando nós íamos para a igreja, era o melhor lugar que a gente poderia estar, porque lá a gente estava seguro. E eu mostrei isso para eles. Então, eu ensinei para eles que eles teriam que prestar atenção no que o pastor falava, mesmo não sendo ainda para uma compreensão para ele, mas que ele ficasse ali ao meu lado e prestasse atenção, que Papai dos Céus aí os abençoar por conta disso. Assim eu ensinei. Nunca precisei levar nada. Mas eu tinha o meu menino mais velho, João Anderson, agora eu vou dar um exemplo bem prático, né? Meu menino mais velho, João Anderson, ele tinha uma mania, diante de terminar o culto, ele sempre dizia para mim, mãe, deixa eu ir lá para fora, que eu estou com calor. Eu dizia, olha,
O culto é aqui dentro, o culto não é lá fora. Lá fora pode acontecer N e N e N de coisas com você, e eu não vou estar lá para te defender. E o que vai acontecer se eu não estiver lá para te defender? Aqui dentro nós estamos seguros, porque tem eu para lhe defender e a gente está aqui dentro. Aí ele olhou assim para mim, mas é um pouquinho, mãe. Eu disse, então tá certo. Mas não diga que eu não te avisei, que lá fora não dá certo. Porque lá fora, existe alguém lá fora que não gosta da igreja, que a gente não pode ver com nossos olhos humanos, mas que ele vive lá fora. Né? E eu expliquei a ele o que era. E passou. Aí nesse dia ele saiu. Aí ele estava na frente da igreja, passando umas crianças já maiores do que ele, pegaram ele, um no braço, outro na perna, iam jogar ele da rambanceira embaixo, rasgaram a roupa dele, meu filho mais velho, rasgaram a roupa dele, e quando eu penso que não, ele entra na igreja chorando, com a roupa rasgada. Ele disse, mãinha, nunca mais eu fico lá fora da igreja. Você está certa. Lá fora está o mal. E ele chegou com os bracinhos arranhados. Eu creio que ele tinha uns 9 anos de idade. Chegou com o braço arranhado, ali eu dei água para ele, acalmei ele e fomos para casa. Então, é um exemplo típico, que nem é deixando a criança fora da igreja, não é deixando ela correndo lá fora, não é deixando ela brincando lá fora, que ela vai entender que ela está na casa de Deus. Ela tem que entender que ela veio para um culto, que ela precisa sentar, que ela precisa ouvir. Se for preciso trazer um lanchinho, traz. Levei muito para meus filhos. Levei muito lápis, muito caderno, muita folha de ofício, muito desenho. Porque quando eles estavam sentados, que estavam cansados, então vá pintar, mas sentadinho ali junto de mim. E eu louvo a Deus, porque hoje eu vejo meus filhos homens, nunca se desviaram, nunca saíram da igreja, né? E eu louvo a Deus, porque Deus tem feito coisas assim incríveis, né? Na vida dos meus filhos, através dessa postura da infância. Porque não adianta você querer ensinar depois de grande. Tu não vai conseguir. Tu não vai inculcar isso na mente, né, da criança. Não vai. Tem que ser com uma idade pouca, porque a mente da criança é como uma esponja de prato. Está pronta a sugar. Então, o que é que nossas crianças têm sugado? Só basta a escola, que não tem compromisso nenhum já com a palavra. Ensina tudo, menos amar a Deus. Tudo eles ensinam, menos isso. Então, é tão pouco tempo na igreja, final de semana, alguns trabalhos. Então, vale a pena trazer as crianças, vale a pena não só trazer, participar. Porque o pai, a mãe, o avô, a avó, o titio, a titia, né, o irmão, a irmã, é o exemplo para aquela criança. Porque eu só não levava meus filhos, eu participava. Eu me vestia, eu estava lá, eu comprava farda, eu participava. Não sou muito boa de cantar, continuo não sendo, mas eu cantava. Estava lá, aplaudindo com eles, participando com eles, e a gente vinha tudo alegre e feliz. Eu creio que foi uma parte primordial para hoje eu ver meus filhos no Evangelho. Porque meus filhos, a gente veio de uma família não cristã, tanto eu quanto meu esposo, família cheia de vícios, principalmente vícios de bebida, de outras coisas. Então, seria um futuro bastante comprometido, mas que o Senhor cuidou de nós. E hoje a gente vê assim que, a senhora falando em escolas seculares, tudo, né? Nós estamos vendo assim que o inimigo está investindo pesado, né? Ele não tem preguiça, ele investe 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Então, assim, ele vem atacando as crianças mesmo, né? E eu falo assim, por isso que o Ministério Infantil é tão importante, né? Porque eu falo assim que, igual a senhora disse ali, que é uma esponja. Então, tudo que for inculcado na cabeça deles é o que vai refletir na fase adulta, né? Então, eu falo assim que, como a senhora vê assim,
a parte mais importante disso tudo, né? O Ministério Infantil, como que ele pode trabalhar, como que ele funciona, né? A senhora poderia explicar para a gente um pouquinho assim sobre o Ministério Infantil? Porque muitas pessoas, às vezes, escutam falar, até pais, às vezes, acham, às vezes, igual eu escutei no curso, né? Eu estou pouco tempo no Ministério Infantil, mas igual eu escutei lá no curso assim, falar assim, que alguns pensam assim, que é como se fosse a babá, ou então, tipo assim, vou deixar ali para não ficar incomodando os outros dentro da igreja, mas tem um papel fundamental e muito importante na vida das crianças, né? Então, eu gostaria que a senhora desse uma explicação, como que é o Ministério Infantil, como que ele trabalha com as crianças, tá bom? Bem, o Ministério Infantil, ele tem toda uma grade para seguir. Assim como a escola secular tem uma grade curricular para ser seguida, o Ministério Infantil Cristão também tem. Só montado uma equipe, porque trabalhar no Ministério Infantil, um só não consegue. Precisa de uma equipe, primeiramente, feliz, alegre, disposto, que se envolva, que possa estar dando as mãos para somar, para que possa seguir essa grade curricular, porque são selecionadas histórias que vai trazer crescimento espiritual para a criança, dentro da linguagem dele. O Ministério Infantil é um trabalho que você não pode deixar de ler a Bíblia, nem de estudar, nem se qualificar, porque até hoje eu estudo, faço curso online, presencial. Todos que têm oportunidade, eu estou fazendo, me qualificando, aprendendo, porque as tecnologias vai mudando, as técnicas vai mudando, vai chegando técnicas mais fáceis de manejar, de executá-las. Quando eu comecei no Ministério Infantil, não tinha tanto aparatos como tem hoje, que são visuais, são cursos e mais cursos. Foi uma época assim bastante difícil naquela época. Hoje, graças a Deus, tem levantado homens e mulheres compromissados com o Ministério Infantil, que tem se dedicado à sua vida. Quando eu falo Ministério Infantil, eu falo da EBD, que para mim é o começo de tudo, é EBD, porque EBD em ciclo de oração é diferente. Discipulado infantil também é diferente, São instâncias diferentes uma das outras. Não são trabalhos iguais, não são ensinamentos iguais. Por isso que a gente precisa estar estudando, porque eu não posso pegar a EBD e querer transformá-la no ciclo de oração infantil ou no discipulado infantil, que não vai dar certo. Eu não posso pegar o culto das crianças e querer transformar no discipulado infantil. Não, cada culto tem uma característica diferente. Só não muda o personagem principal, que é Jesus. Esse jamais pode ser mudado. Ele é o personagem principal. Tudo gira em torno de Jesus na vida da criança. Antes de eu querer ensinar o Antigo Testamento, é bem melhor eu passar para a criança logo o Novo Testamento. Há boas novas de salvação. Porque os ensinamentos de Jesus são mais acessíveis para eles entender. Já o Antigo Testamento, a linguagem para a criança, ela tem que ser bem trabalhada, bem estudada. Não pode ser passada de qualquer jeito, para não trazer traumas, para não assustar as crianças, para não deixar as crianças com a mente com medo. Então, a gente tem todos esses cuidados para quem vai trabalhar com criança. Para quando for falar com a criança, parar para ouvir, se abaixar, nivelar o seu olhar com o olhar dela. Porque eu não posso falar com a criança, eu lá em cima e ela embaixo. Então, na maioria das vezes, quem trabalha no Ministério Infantil, ele tem que se ajoelhar. Ele tem que sentar no chão, ele tem que se sujar. Ele tem que nivelar o olhar dele para nivelar da criança, para poder haver ali um aprendizado para aquela criança. Então, são coisas que a gente tem que observar para quem está trabalhando. Principalmente você que é coordenador, coordenadora, que tem uma equipe, que está na EBD, que está no ciclo de oração, que está no discipulado infantil. Você precisa estar atento a quem está lá transmitir para as crianças.
Quem está lá ensinando? Qual o conteúdo que está passando para a criança? A vida prática da criança, como é que está sendo aplicado aquilo na vida prática da criança? Porque não adianta eu contar uma história e deixar ela no vácuo. Eu tenho que aplicar aquilo na vida pessoal da criança para ele fazer entender que ele precisa viver aquela prática, mas dentro do mundo atual que ele vive hoje. Então, isso é muito importante. Quando a gente falar de Jesus, trazer para o mundo atual. Fazer ele vivenciar aquilo. Por exemplo, se eu digo para uma criança, Jesus me ensinou que eu devo fazer discípulo. Mas o que é fazer discípulo? Ele não vai entender. Mas se eu pegar ele, marcar uma tarde, um domingo, junto com o papai e a mamãe dele, porque o papai e a mamãe precisam acompanhar, vamos ali no parque com as crianças hoje, evangelizar, dar um folheto para ele, ele vai entender que ele está fazendo discípulos, porque ele está vivenciando aquilo. Então, trabalhar com o ministério infantil, a gente tem que ter essa linha, né, de pensamento, essa visão, que é diferente do adulto, é muito diferente, né? Porque o coração da criança é como você falou, quem vai chegar primeiro no coração da criança? E o primeiro que tem que chegar no coração das nossas crianças, dentro da nossa casa, a nossa casa que eu falo, ouvinte da palavra de Deus, da Rádio Oeste, eu falo do coração das crianças, dentro da nossa casa eu falo da nossa igreja, porque eu louvo a Deus, né? Está aqui no Paraná, promessa de Deus em Curitiba, né? Juntamente com essa igreja maravilhosa, com o nosso pastor Gabi, homem de Deus, né? Tivemos a oportunidade de já conhecer desde Recife. Promessa de Deus está aqui nessa terra maravilhosa. Grandes oportunidades aqui eu tenho recebido, porque Deus me disse que ia me levar em terras que eu nunca imaginei em pisar, e que nessas terras Ele ia me usar para a glória do nome dEle. E aqui eu recebi esse carinho, recebi, né, essa atenção, essa confiança dos nossos pastores, né, principalmente agora o nosso pastor Arlindo Santana. Trabalhamos ali no Fernando de Noronha, estivemos no Bacaxeri, agora estamos no Fernando de Noronha. Então, eu recebi essa confiança dos nossos pastores, e eu só tenho que agradecer. Nosso pastor Arlindo tem nos apoiado também no Ministério Infantil, eu só tenho que agradecer, juntamente com a irmã Sueli, sua esposa. Estamos ali no Fernando de Noronha com nossa irmã Adriana, mulher de Deus, chamada linda, incrível. Eu sou admiradora dela, como ela trabalha com as crianças, é muito lindo. Já me deu a oportunidade para estar ali também, orando com as crianças. Ai, foi uma coisa maravilhosa. Foi o aniversário das crianças, foi uma coisa linda. Deus se fez presente, falou com as crianças choravam para ser batizadas com o Espírito Santo. Trabalhamos um mês inteiro com ela na escola bíblica, nos cultos à noite, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. E no culto do sábado, no culto do domingo, a gente viu o Espírito Santo envolvendo as crianças chorando, sentindo o Espírito Santo. Foi uma coisa linda, que eu fiquei assim, maravilhada. E eu só tenho assim que agradecer por aqui no Paraná, né, a coordenação do Ministério Infantil ter esse olhar também. Eu vejo as coordenadoras muito dedicadas aqui em Bacaxeri, temos a nossa irmã Maiara também, com a nossa irmã Isaac, são bastante dedicados ao que estão fazendo com as crianças, e a gente vê o crescimento das crianças. Como eu tenho visto aqui em Bacaxeri, as crianças pregando, tocando, deixando versículo, dobra o joelho para orar. E quem faz isso? É a palavra, ensinada corretamente. Não é com força, nem com violência. Mas ela precisa ser pregada, né? Ela precisa ser valorizada. O trabalho infantil está sendo valorizado? Está. Glória a Deus, mas tem que ser mais. Os trabalhos infantis têm que estar cheios. Papai, mamãe, vovô e vovó tem que trazer. Titia, titio, que tiver um sobrinho em casa pequeno, traz ele. Participe também. Só não traga, mas participe. Para que eles vejam. O maior exemplo é os pais. Disso eu não abro mão, porque eu lembro que o meu filho, João Anderson, até hoje, quando ele vai pregar, ele fala, minha mãe me ensinou, minha mãe me levava, minha mãe mostrou, minha mãe orava. Então,
O pai e a mãe são os maiores exemplos dentro desse ministério infantil, né? Você, professora, professor, né, coordenadora, coordenador, sempre esteja se reciclando. Sempre esteja se reciclando. E, acima de tudo, seja humilde para pedir ajuda. Peça socorro. Não tente fazer só. É muita alegria para você sozinha. Peça ajuda. Ligue, use o celular, entre nos cursos online, gratuito, na igreja. Tem ofertado, faça. E, acima de tudo, comunique-se com a sua igreja. Sempre tem irmãs e irmãos que têm esse olhar e quer contribuir, quer ajudar, quer participar, quer botar a mão. Muitas vezes não vai porque sente vergonha, não foi chamado, não foi chamada. Então chame, ore ao Senhor que Ele mostra. E quando você chamar, tenha certeza, Ele não vai dizer não. Ele vai dizer sim. É interessante. Quando Jesus diz assim, chame aquele ali. Quando a gente chega lá, o irmão e a irmã diz, Deus já tem falado para mim. Deus já me mostrou. Deus já tinha me dito. Então eu louvo a Deus e eu creio que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade que o Senhor Jesus nos deixou para ser o nosso professor, aquele que nos dá sabedoria, há de continuar nos dando. E eu creio que o ministério infantil ainda vai crescer muito agora, já. Não é amanhã não, viu? É hoje. É agora. Você pode vir sim, sua EBD, com crianças. Pode, vá atrás, ligue, chegue junto que você traz. Ah, mas não vem ninguém, preparei, não vou fazer mais. Não diga isso. Prepare tudo de novo. Não veio de manhã, entregue de noite. Fiz isso tantas vezes. Preparava tudo, não vinha uma criança. Eu disse, e agora, Jesus? Vou fazer o quê? Com todos esses bombons, com todas essas tarefas. Aí Jesus dizia assim, à noite no culto, fale com o papai e a mamãe, entregue, manda levar para casa e trazer na EBD para ela entregar. E quando eu via, chegavam as crianças no domingo. Quando eu via, tia, cheguei. E foi muito importante essa estratégia que Deus me deu, né? Porque quem trabalha com ministério infantil, você não pode dizer assim, não veio, não vou dar mais. Desista disso. Saia disso aí. Porque criança, ele não pode vir só. Então, o coração da criança, quem primeiro chega lá, é que vai plantar. Que é a palavra que é Jesus. Mas o coração do papai e mamãe é você que tem que chegar lá. Convencer o papai e a mamãe que o filho dele está fazendo falta lá na EBD, na salinha dele. E eu tenho certeza que ele vai trazer, em nome de Jesus. Irmã Vera, enquanto a senhora falava, eu estava lembrando aqui de uma coisa, né? O mês de outubro é o mês da criança, é o mês do outubro rosa, mas e também é dia 31 de outubro, a gente comemora a Reforma Protestante, mas o inimigo ele é tão ardiloso que ele colocou no dia 31 a comemoração do Halloween. E por onde a gente vai, né, não tinha nem entrado outubro direito, por onde a gente ia passando, eu ia passando loja de doce, essas coisas, eu já estava vendo coisas do Halloween já. Quando eu era, né, do mundo, que eu trabalhava com outras coisas espirituais, infelizmente, eu sabia que durante esse período, os wiccanos, que são os bruxos, eles abrem portais. Né? E eu acredito que por falta de conhecimento, né, que muitos pais às vezes não sabem o que acontece no dia 31. E às vezes acaba alguns, dentro da escola secular, em algum momento, participar de festa de Halloween, infelizmente. Né? Às vezes por falta de conhecimento, não tem entendimento do que realmente é esse dia, né? E interessante que eles colocaram bem numa data, que é da Reforma Protestante. Então, aqui, caminhando já para o final da entrevista, eu gostaria que a senhora desse uma mensagem para esses pais, né, uma palavrinha ali para eles, fechando tudo isso, né, sobre o mês das crianças, um alerta para os pais em relação ao Halloween, cuidados, o que a senhora sentiu no teu coração? Né, uma mensagem para os pais e para as crianças também, né, que, afinal de contas, é o mês dos nossos pequeninos. Bem, é um mês bastante festivo, né? Como a nossa irmã leu aí as datas comemorativas. E não tem nada que criança goste mais do que festa. Pense, um doce, um bolo,
um suco, amigos, né? A gente sabe que eles amam festa, né? E a gente sabe como é difícil, nesse momento, da gente ensinar as crianças a saber peneirar, né, e discernir do bem e do mal. Então, são datas importantes para a sociedade, é claro, como o Outubro Rosa, né, para toda mulher, para toda a sociedade, né? A gente sabe que é uma data que ela desperta mais o lado feminino no questão do cuidado com o corpo, né? Tanto a mulher quanto a jovem, a adolescente, foi feminina, precisa se cuidar. E a gente sabe que esse evento aí chama essa atenção, as palestras que tem e tudo mais, que isso é muito bom para nós, mulher. Em relação também à comemoração da igreja também, maravilhas, né? A gente sabe que foi uma data aí que é bastante lembrada, muito importante para a nossa igreja, e que não deve passar em branco, deve ser falado sim e vivenciado. Agora, na questão Halloween, já é preocupação, porque em alguns estudos também que eu fiz, em curso, principalmente fiz o da PEC, entre outros, realmente a irmã tem razão. É uma data horrenda, que nenhum filho, né, de cristão deve vivenciar essa data, né? Porque é uma data que realmente é uma data que está cultuando aos mortos, e a Bíblia deixa claro que nós não devemos jamais, né, cultuar quem já morreu, quem foi, não pode. Mas isso precisa ser tratado na EBD, precisa ser tratado dentro do lar, os pais cristãos precisam pesquisar sobre isso e tratar com as crianças, porque existe o estatuto da criança e do adolescente e também existe o regimento escolar. O que é o regimento escolar? O regimento escolar, ele vem ensinando ali tudo o que vai acontecer na unidade escolar. E algo que tem no regimento escolar, geralmente são normas, onde tem os respeitos e deveres de todo aluno, de todo o corpo docente, de toda a escola. Então, nenhuma escola pode obrigar nenhum aluno a viver essa data comemorativa. Nenhuma escola. Falo porque eu também já fui dona de escola, tenho propriedade do que eu estou falando e eu sei do que eu estou falando. Então, o pai que é cristão, ele não pode dizer, a escola obrigou, meu filho tem que participar para ter uma nota. Não confere, não é verdade. A criança não pode ser constrangida, nem por sua lei, nem por sua religião, nem pelo seu credo. Ele não pode ser constrangido. Ele não pode ser obrigado a fazer algo que vá ferir no que ele acredita, no que sua família vivencia. A unidade escolar, ela não tem esse poder, ela não tem essa autoridade, ela não pode fazer. Então, o pai e a mãe cristão, que conhece a verdade, que deixa seu filho participar desse culto aos mortos, eles estão errados, né? Estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então, tudo que a gente faça que vá ferir a palavra de Deus, a nossa fé, isso não é bom a gente fazer, porque a cabeça da criança ela vai ficar confusa, não é isso? Então, se ela, como criança, está vivendo coisas que como é que se diz, que a religião dela, que o papai dela, que a mamãe dela não vivencia, então, como é que vai ficar a cabecinha dessa criança? Então, papai e mamãe, você que tem sua criança, que estuda na escola secular, que porventura mandou um recadinho na agenda, mandou um bilhetinho que vai ter essa festa, que é para levar seu filho fantasiado para participar, para ganhar nota, não aceite. Procure seus direitos, procure os direitos do seu filho, procure a Secretaria da Educação, porque não pode. Municipal, estadual, não pode obrigar a criança, né, a participar de um evento que vá ferir o credo dessa criança. Então, não pode. De jeito de está no estatuto, e está no estatuto da criança e do adolescente, que você pode adquirir facilmente, fazer o pedido, que chega tanto pela internet e online, quanto chega na sua residência,
para que você possa ali estar interagindo das leis que protegem as nossas crianças, das leis que protegem nossos adolescentes. Então é bom que todo papai, que toda mamãe desse uma lida no estatuto, porque você lendo o estatuto, você vai saber melhor, dentro da lei, a defender o teu filho ou a tua filha do mal, das garras de Satanás, que muitas vezes quer confundir a cabecinha das crianças. Eu estou falando agora das crianças em geral. Eu não estou nem falando da criança cristã. Eu estou falando da criança em geral. Porque tem atividade, vem viciada pela criança, que fere a infância da criança, fere a inocência da criança, e tem lei para isso. Tem lei para isso, para você usar, buscar os direitos da criança, o direito do teu filho, o direito do teu neto, e argumentar por aí. Não é aceitar tudo que a sociedade quer descer goela dentro, não. As escolas, não. Não adianta, porque eu estou falando de algo que eu conheço, porque eu já tive escola em Pernambuco, e eu sei do que eu estou falando. Nenhuma escola ela pode obrigar o aluno a vivenciar. Então, não existe, porque muitas vezes a criança chega dizendo, é para eu ganhar uma nota, eu vou ter nota, se eu não fizer, eu vou perder ponto. Pega o estatuto, vá na escola, mostra o estatuto a ele, mostra o estatuto à diretora pedagógica, ao professor, aonde é que está ali, que obriga seu filho ou a sua filha a fazer aquilo ali. E não vamos deixar nossas crianças cultuar aos mortos, não. Vamos deixar nossa criança cultuar o Deus vivo e poderoso, que pode todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que reina, sempre vai reinar na vida das crianças, porque as crianças precisam de amor, precisam de proteção, precisam de cuidado e precisam também de justiça. Então, nossas crianças precisam de um olhar diferenciado a cada dia. E o programa Belos Olhos de Deus está se encerrando. Mas antes eu gostaria de deixar aqui um versículo para vocês, que está em Mateus 19:14. Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que estão semelhantes a elas. Deixa esse versículo aqui para a reflexão de todos nós. A Rádio IESA apresentou Bela aos Olhos de Deus.